Olá, meu povo! Como é que vai? Tudo bem por aí? Bom, te falar, vai. Eu tô nervoso. Eu tô bem nervoso. Não, papo sério. Tá, tô irritado. Tô irritado. Numa boa. É, Tem dia que você faz algumas projeções pro jogo de futebol e é óbvio que você não tá lá e tal. Aquilo é só uma ideia, uma torcida. É por isso que chama torcedor. Mas algumas coisas irritam a gente profundamente. E eu estou muito irritado com o resultado do São Paulo hoje. Quem vê assim fala, pô, mas desacreditou de tudo. Não, mas só que tem coisa que não pode acontecer. Tem algumas fórmulas nas quais eu acredito que times que disputam campeonatos importantes como o Campeonato Brasileiro devem levar em conta. No ano passado eu fiz um discurso enorme aqui quando o São Paulo empatou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro em 0-0 com o Fluminense em casa. Não estou falando de um time pequeno porque o São Paulo vinha do Campeonato Paulista vencido com muita categoria naquele período e estava com o time engrenado, não podia entrar daquele jeito que entrou, fez uma partida pouco inspirada, empatou 0-0, foi só o primeiro jogo. Teve gente que pegou no meu pé falando, pô, o time foi campeão outro dia, tá pensando no título ainda e tal, e eu não perdoei porque eu penso na fórmula. E a fórmula é a seguinte: quando você joga na sua casa, o primeiro resultado tem que vir à cabeça, é a vitória. Depois você vai avaliar quem é que você vai enfrentar. Pode ser gigante, pode ser pequeno, mas a vitória tem que estar no horizonte. O trabalho do time tem que ser pela vitória, seja com qual time for. Aí você pode dividir em categorias. Se for contra times maiores, você admite um resultado um pouco derrapante, digamos assim, apesar de não perdoar. Se é contra um time menor, não tem perdão. Não tem perdão. E hoje o São Paulo empatou em 2-2 com o Ceará no Morumbi, tendo à frente um jogo contra o Avaí fora de casa, que também é uma equipe mais frágil, mas é fora do Morumbi, onde o São Paulo tem mantido a sua força nesse campeonato. E depois tem outro jogo fora. Então, é aquela conta matemática básica que a gente faz. Você não pode perder o jogo em casa quando você está próximo de ficar na ponta da tabela, mesmo que não fique em definitivo, quando seus outros dois jogos acontecem fora de casa, onde naturalmente a dificuldade é maior. Mas você não pode empatar em casa contra um time menor, estando ganhando o jogo por 2-1, jogando muito melhor que esse time. Para quem não conseguiu acompanhar, o São Paulo fez 4 gols no primeiro tempo. 2 que valeram e 2 que não valeram. Tal o volume de jogo, tal a qualidade apresentada pelo time do primeiro tempo. Tão boa quanto a qualidade do primeiro tempo apresentada contra o Corinthians fora de casa na semana passada. E tanto naquele jogo como hoje, a interferência do técnico Rogério Ceni foi ruim. Eu diria que foi mais naquele do que nesse, mas foi ruim. E ele vai ter explicação, porque o Rogério é uma espécie de cientista maluco, sabe? Ele não faz as coisas por fazer, ele não faz as coisas para errar. Ele faz para acertar, mas tem hora que você tem que ter um pouco mais de discernimento e bom senso e pensar no seguinte: eu não vou mexer muito nisso aqui porque isso aqui está funcionando, porque se eu me ferrar de novo eu vou arrumar um problema. E se ferrou de novo. E qual foi o problema hoje? O problema hoje foi não manter o time que estava em campo só. Eu não digo nem as opções, porque o Éder entrou e o Luciano e o Caleri foram mantidos. Para mim tá perfeito. Você tá ganhando de 2-1, você pensa, pô, vou pôr mais um atacante e eu vou tentar o terceiro gol e vou me consagrar aqui. Eu não acho que tá errado, eu vi muita gente criticando isso. Só que não deu certo. Não deu certo. E você tinha algo que estava dando certo. Então, a minha primeira providência era: eu vou continuar com esse time que deu certo no primeiro tempo e vou só ajustar alguma coisa de marcação, porque o Ceará lançou mão de 2 jogadores importantes no segundo tempo, que não tinham começado a partida por causa das batalhas da Sul-Americana, que o Ceará brilhantemente conseguiu vencer, terminou inclusive em primeiro geral da competição, e ganhou do Independiente fora de casa no meio da semana, um mérito só. E entraram Mendonça e o Vina, que é o jogador de mais qualidade do time do Ceará. Na lista tampado que eu estou resfriado. E no fim das contas o Mendonça empatou o jogo. Para mim, um gol impedido, mas é assim: se eu defendo que o VAR
olhe com menos rigor para impedimentos muito alinhavados, assim, eu não vou ficar reclamando por causa disso. Eu não teria dado o gol. Agora, independentemente do gol ter sido validado ou não, o Ceará jogou para não perder do São Paulo no segundo tempo. E o São Paulo jogou no segundo tempo pior do que jogou no primeiro. E não conseguiu criar tantas chances quanto criou no primeiro. E aí sai com um resultado horrível em casa, por causa de como esse campeonato está sendo disputado. Esse campeonato está tudo muito perto. O Corinthians é o líder e tem 14, o segundo colocado é o Palmeiras e tem 12, o terceiro até hoje é o São Paulo com 12. Hoje o segundo é o São Paulo com 13, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O Atlético Mineiro ficou com a frente aberta. Se ele vencer amanhã, ele vai a 15. Se o Corinthians não ganhar do América, o Atlético vira líder. O Palmeiras tem um clássico contra o Santos, talvez tenha mais dificuldade. Mas se não tiver vencer, ele vai assumir a liderança com 15 pontos. E ele tem um time muito melhor do que Corinthians, do que São Paulo. E hoje, atualmente, até que o Atlético. Está tudo muito perto, ao ponto de times que que estão na zona do rebaixamento não estarem tão longe assim em número de pontos dos times que estão na parte de cima. Então você não pode vacilar quando é assim. Quando está muito ajustado, você não pode vacilar. Por que eu não meti o pau no São Paulo antes do jogo contra o Corinthians e no próprio jogo contra o Corinthians? Porque o São Paulo empatou jogos fora, que são jogos considerados difíceis. O São Paulo empatou com o Red Bull Bragantino em Bragança, jogando muito bem. O São Paulo empatou com Fortaleza em Fortaleza, não jogando tão bem, mas fazendo prevalecer um resultado que fora de casa é bom. E o empate contra o Corinthians como resultado também não é ruim. Foi ruim o fato do São Paulo ter amassado o Corinthians no primeiro tempo, ter mudado no segundo e piorado. E foi o que aconteceu hoje. Só que hoje tem a agravante do jogo ser em casa contra um time que estava na parte de baixo da tabela e que tem uma camisa menor que a do São Paulo. Isso é imperdoável. Porque aí na semana que vem, o resultado que seria aceitável, que é o empate contra o Avaí, vai ter que ser de vitória. Até porque o Avaí também é um time menor. E a irritação o time jogou pior no segundo tempo sem que o Rogério tomasse decisões corretas para modificar o cenário. Ele pensa bem quando ele quer ter um atacante a mais, mas ele pensa mal quando ele vê que o Dorival Júnior melhorou o seu time ofensivamente e ele não melhorou o seu time defensivamente. Aliás, o São Paulo foi frágil na defesa hoje. Mesmo ganhando o jogo, o Ceará levou perigo e mais. Só para ficar claro com relação ao Ceará, que eu não estou desmerecendo ninguém. O Ceará estava colado na zona do rebaixamento sem merecer estar ali. Isso não significa que o Ceará seja um time ruim, tudo que eu estou dizendo aqui. Ele só tem menos camisa e, elenco por elenco, ele tem um elenco pior que o do São Paulo. Jogando no Morumbi com 30 mil pessoas, o resultado aceitável é a vitória do São Paulo sobre o Ceará. Agora é correr atrás, né? Para que possa vir uma vitória contra o Avaí e possa vir uma vitória no outro jogo também, que, rapaz, eu não estou conseguindo lembrar agora, me deu um branco danado. É um jogo fora. Eu não estou conseguindo lembrar. Me deu um branco. Não sei se lembro se é Internacional ou se é Botafogo. Bom, é um jogo fora de casa, eu vou lembrar e no outro vídeo eu falo. E outra coisa, é irritante também você joga uma pressão no time que ele não tem. Então você vai para a internet e escreve lá, péssimo resultado, São Paulo, como eu escrevi, e aí vem o cara, não, mas também o Rogério tem que ir embora. Não tem que ir embora, cara. O que ele tem planejado e o que ele tem conseguido executar não é ruim. Só que ele não pode vacilar em momentos assim, essa é a questão. Eu defendo o Rogério nessa atual fase, na primeira eu não defendia não. Porque hoje eu entendo que ele tem errado tentando acertar. Então, por exemplo, o Rogério depois do jogo contra o Fortaleza e depois do jogo contra o Juventude na Copa do Brasil, ele diagnosticou que o time estava ganhando o jogo, por exemplo, mas jogando mal. E precisava melhorar. E de fato o São Paulo fez 2 jogos nos primeiros tempos contra Corinthians e Ceará muito bons. Agora, eu sinto que ele quer arrematar no segundo tempo e não conseguiu.
é tentando acertar. Só que na próxima, eu acho que ele tem que ficar com o que está garantido. Era 2-1 contra um time que não é um time desprezível em casa, com volume de jogo muito superior, com domínio muito superior. Muda uma peça de meio de preferência, porque o Rafinha começou a ficar sobrecarregado com a velocidade do Mendonça por lá. Então você pode ter um outro cara de meio para tentar servir quem está no ataque ali, e ao mesmo tempo povoar, ficar numericamente maior no primeiro tempo, no meio de campo, e continuar fazendo aquele trabalho de imposição, de toque de bola, de manter o time no ataque. Eu tenho certeza que essas coisas passam pela cabeça do cara, pô. A gente não pode ser tão metido a inteligente e achar que a gente sabe mais que ele que tá lá e que tá treinando o time e tal. Agora, é assim, tem que botar na cabeça que esse resultado de hoje não serviu. Que se o Palmeiras ganhar do Santos amanhã, ele passa o São Paulo e pode passar o Corinthians. Que se o Corinthians ganhar do América amanhã, joga em casa. Ele vai distanciar, ele vai abrir uma distância que não existia. Que se o Atlético vencer, ele passa. Que se o Santos vencer o Palmeiras, ele cola. Essas contas precisam ser feitas. Porque daqui 3 rodadas, você que era terceiro colocado colado no líder, vai ser 8º. E aí você vai ter que ganhar jogos que na conta talvez não estivessem como jogos ganháveis para recuperar esse prejuízo. Pode ganhar? Pode ganhar. Só que você desgasta mais o time, tem que correr mais, cansa mais, perde mais jogador por lesão. É todo um pacote. Eu acredito que o São Paulo tem chance e acho que vence até o Avaí no próximo jogo, mas resultados como o de hoje têm que ser jogados na lata do lixo. Era preferível ganhar do Ceará jogando mal, ainda que eu não goste, mas ter os 3 pontos hoje, dormir líder hoje, e amanhã certamente a liderança seria perdida, pelo menos na minha visão, mas aliviaria um pouco o time para preparar em uma semana um time com um pouco melhor de condição, com condições um pouco melhores para ganhar do Avaí. É isso, mas sem histeria, porque tá ficando difícil. A gente tem que criticar pelos motivos certos para tentar ajudar a achar soluções pelos motivos certos. E não vira a bagunça que virou no ano passado e aí o São Paulo não ganha mais nada. E eu não aguento mais, cara. O São Paulo precisa ganhar título importante. Ai, vai na internet, o Crespo, pelo menos ganhou o Paulista. Ó, Paulista que se lasque, eu quero ganhar o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil. Se der para ganhar a Sul-Americana, beleza. Que eu acho que no fim das contas é que o São Paulo tem mais chance. Sabe, não dava pra ficar nesse negócio. Ai, pelo menos saímos da fila. Saiu caramba. Pombas, meu. Precisa ganhar o campeonato grande. O São Paulo é time de ganhar campeonato grande. Não dá mais para deixar essas chances passando. O tempo tá passando e você vai diminuindo de tamanho e você vai tendo menos orçamento, sabe? Vacilos estão proibidos a partir de agora. Isso tinha que ser decretado lá na Barra Funda amanhã. É isso. Mas vamos, São Paulo. Vamos ganhar do Avaí semana que vem e ver se a gente dá a volta por cima. Valeu!